Amigos internautas, sejam bem-vindos mais uma vez ao Planeta Integral. Antes de mais nada, se você gostar do vídeo, inscreva-se no canal Planeta Integral e curta as lives. Hoje nós vamos conversar aqui a respeito das declarações do Barack Obama e da Hillary Clinton em relação a esse atentado terrorista do Sri Lanka. Para Obama e Hillary Clinton, o crime que terroristas muçulmanos praticaram no último domingo contra cristãos não foi contra cristãos, mas uma agressão a turistas e pessoas adoradoras da Páscoa. Não foi contra cristãos, mas contra adoradores da Páscoa. Essa é a novidade. Barack Obama e Hillary Clinton posam agora como uma espécie de linguistas hiperautoritários, pois de democratas eles não só têm a velha retórica hipócrita de muitos políticos desse partido, que falam em defesa, por exemplo, da floresta amazônica e suas populações indígenas, quando nos Estados Unidos as florestas e os índios foram praticamente varridos do solo americano, ao passo que no Brasil, a quem eles querem dar lição de moral ecológica, a preservação foi respectivamente 7 e 2 vezes maior. Sob o ponto de vista linguístico, Obama e Hillary querem a todo custo, remover palavras do idioma e alterar o sentido dos vocábulos, com o objetivo de restringir o pensamento e, com isso, fazer que determinadas coisas ou bens culturais deixem de existir. É isso. É o caso da palavra cristão no presente atentado terrorista no Sri Lanka, que propositadamente deixou de ser mencionado por Obama e Hillary. Suas omissões do vocábulo são automaticamente seguidas por milhares de jornalistas e milhões de militantes de esquerda no mundo todo. É uma espécie de nova nomenclatura, um novo vocabulário, um novo dicionário de palavras autorizadas e sentidos permitidos pelos denominados linguistas hiperautoritários da esquerda, que passa a ser utilizado nos Estados Unidos pelos que se dizem democratas e no Brasil numa espécie de alinhamento automático e com uma fidelidade canina pelos estúpidos seguidores de um Obama, de uma Hillary ou até mesmo de um Bernie Sanders. O Estado Islâmico reivindicou a autoria dos ataques no domingo, dia 21/4, que atingiram 13 igrejas e 4 hotéis na capital do Sri Lanka e mataram 321 pessoas, até o momento, podem morrer mais, que segundo Obama e Hillary eram turistas e adoradores da Páscoa. Não são cristãos, são adoradores da Páscoa. A nova língua, ou nova língua, e a nova fala usada por Obama e Hillary para seus propósitos socialistas é uma tática antiga do marxismo cultural. Todavia, ela tornou-se notória como um idioma fictício criado pelo governo autoritário na obra literária 1984, do George Orwell. A nova língua não consiste na criação de novas palavras, não é isso, mas pela condensação e remoção delas e de alguns de seus sentidos, com o objetivo de restringir o escopo do pensamento. Uma vez que as pessoas não possam se referir a algo, isso passa a não existir. Assim, por meio do controle da linguagem,
os intelectuais de esquerda são capazes de monitorar o pensamento das pessoas, impedindo que ideias indesejáveis venham a surgir. Em suma, muda-se a linguagem para tentar mudar a percepção da realidade. Ninguém diz que foi um ataque terrorista islâmico contra cristãos. Não. Foi um ataque contra adoradores da Páscoa. Quando menciono a palavra cristão, é muito de passagem, de forma secundária, sem qualquer ênfase. Na verdade, houve, ao meu ver, 2 ataques. O primeiro, contra as pessoas em si, os seres humanos de carne e osso, contra a incolumidade física dos cristãos, bem como contra os prédios dos cultos religiosos, as igrejas, os templos dos cristãos. O segundo ataque foi impetrado pelos chamados linguistas hiperautoritários. É um ataque eminentemente linguístico, pois tenta suprimir a palavra cristão e tudo o que ela representa, para com isso destruir a própria cultura judaico-cristã, já que para os marxistas a religião é o ópio do povo. Aqui está o cerne do problema, né? Para o Marx, a religião é o ópio do povo, é a ilusão, tem que ser destruída. O mundo de Deus tem que ser destruído, né? Deus está morto para o Marx. Ah, o ópio do povo. Essa frase está na obra Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, escrita em 1843 por Marx, que não foi, todavia, o primeiro a utilizar tal analogia, embora a autoria lhe seja frequentemente atribuída. Ele, de fato, sintetizou uma ideia que estava presente em autores do século XIX, portanto, de 1801 a 1900. Marx é de 1800 e pouco, né? Essa obra é de 1843. A abolição da religião, diz Marx, aqui na obra. Na introdução da obra ele diz isso. A abolição da religião, diz Marx, enquanto felicidade ilusória dos homens, é a exigência, melhor dizendo, da sua felicidade real. Então, por Marx, existe uma felicidade real e uma ilusória. A felicidade ilusória é essa do mundo espiritual, do mundo de Deus. E a real é essa que ele vai dizer qual é. Nós já sabemos qual é. Né? Muito bem. O apelo para que abandonem as ilusões a respeito da sua condição é o apelo para abandonarem uma condição que precisa de ilusões. Então ele se põe, o homem, nessa condição de crente em Deus, né, no mundo, na fé, no mundo de Deus, na espiritualidade, né, e ele precisa dessas ilusões. Só que o Marx vai transformar isso em uma outra espécie de ilusão muito mais gravosa para o ser humano. Porque no fundo, o ser humano vai ter que abrir mão do seu livre-arbítrio. Diz Marx, a abolição da religião, diz Marx, enquanto felicidade ilusória dos homens, é a exigência de sua felicidade real. Reprisando e ratificando o que eu já tinha dito. A crítica da religião liberta o homem da ilusão, de modo que pense, atue e configure a sua realidade como homem que perdeu as ilusões.
e reconquistou a razão, a fim de que ele gire em torno de si mesmo. E assim, em volta do seu verdadeiro sol. O verdadeiro sol do homem não é mais Deus, mas o próprio homem, segundo Marx. A religião é apenas o sol ilusório, que gira em torno do homem enquanto ele não circula em torno de si mesmo. Por fim, diz Marx o seguinte: consequentemente, a tarefa da história, depois que o outro mundo da verdade se desvaneceu, o outro mundo da verdade é o mundo da espiritualidade, o mundo de Deus, é estabelecer a verdade deste mundo, do mundo terrestre. A tarefa imediata da filosofia, que está a serviço da história, é desmascarar a autoalienação humana nas suas formas não sagradas, agora que ela foi desmascarada na sua forma sagrada. Ou seja, a forma sagrada, que é a espiritualidade e a fé em Deus, para Marx, desmorona, deixa de ser sagrada. A crítica do céu transforma-se deste modo em crítica da terra. A crítica da religião em crítica do direito. E a crítica da teologia em crítica da política. Vamos ver cada uma dessas afirmações desse tripé para ver se eles se sustentam. O que toda essa elucubração marxista resultou na prática, já que não podemos abstrair a teoria da prática, pois se assim o fizermos, estaremos no campo da mera demagogia. Então esse é um ponto-chave do nosso raciocínio agora. Quer dizer, não adianta teoria sem prática. Toda teoria nós temos que analisar também sobre o ponto de vista prático. O que na prática aquela teoria se transformou, porque senão vai ser mera demagogia. Analisar o bloco todo, teoria e prática. Marx afirma que a crítica do céu, ou seja, a dimensão espiritual e religiosa do homem, deve transformar-se em crítica da terra. Né? Abandonar, portanto, o homem a sua fé, a sua espiritualidade, para dedicar-se pura e exclusivamente às coisas terrenas. Em outras palavras, o homem deve abrir mão de seu livre arbítrio e abandonar sua dimensão espiritual, a fim de canalizar todas as suas energias tão somente para a luta de classes e para conquista de melhores condições econômicas, pois Marx parte do pressuposto, numa espécie de profissão de fé, de dogma, de que as duas dimensões, a terrena e a espiritual, são absolutamente incompatíveis e conflitantes. Embora esta última, a espiritual e também a terrena, seja um fato histórico incontestável. A dimensão espiritual do homem existe desde que o homem é homem. Isso é um fato histórico. Só que o Marx não gosta desse fato histórico. Então ele ajuda o fato histórico como? Destruindo o fato. Segundo Marx, o cristão deve se desvencilhar da sua fé em Deus para professar a sua fé em Marx e na sua dialética racional da luta de classes. Porque essa postura, em tese, o levaria por meio de aproximações críticas sucessivas e progressivas ao reino idealizado de um Estado comunista perfeito. E o que é o Estado comunista perfeito para Marx? Estamos analisando o primeiro tripé, né? Ele fala em abandonar, né, a crítica do céu, a espiritualidade, para transformá-la em crítica da terra. Então, o que é esse Estado comunista perfeito?
É aquele em que todos estarão perfeitamente felizes e conscientes de que devem receber segundo suas necessidades e entregar ao Estado comunista segundo suas habilidades. Um Estado, obviamente, administrado por tecnocratas, ou nas suas ideias mais delirantes, sem quaisquer administradores, que sabem, segundo Marx, o que é o melhor para as pessoas e exatamente qual é a capacidade e a necessidade de cada cidadão, bem como o que, o quanto e o preço de tudo que deve ser produzido, pois tudo estará perfeitamente planificado. Então, você abre mão do seu livre-arbítrio, você abre mão da sua espiritualidade e entrega-se ao coletivo, né? Que vai planificar toda a sua vida, a vida de todas as pessoas, o que deve ser produzido, o quanto você pode produzir e o que você pode receber. É isso. Esse é, sem dúvida, para Marx, o Estado comunista ideal. Mas qualquer aproximação em direção a esse modelo idealizado é defensável, como sendo uma espécie de atenuação de danos, como um meio para se chegar ao fim que por ora pode ser sublimado. Todavia, as referidas aproximações nunca funcionam conforme o modelo estulto de Marx. E por isso, de forma incessante e estúpida, elas são reeditadas com novas estruturas por neomarxistas, para dar uma aparência de que está em pé o edifício em ruínas de Marx. Quem entra nos labirintos marxistas deste edifício nunca mais se encontra, pois os seus túneis dialéticos infinitos não levam a lugar nenhum. Em suma, esse Estado comunista prometido nunca chega, pois as aproximações sucessivas, que em tese deveriam ser progressivas, não passam de mero engodo, que na prática levaram os Estados comunistas conhecidos a verdadeiros desastres econômicos e sociais, como foi o caso da União Soviética, de Cuba e mais recentemente da Venezuela. E continua Marx, a segunda crítica, o segundo tripé, né, de críticas. Marx também fala em transformar a crítica da religião em crítica do direito, como se não pudessem conviver, por exemplo, a religião e o direito canônico com o direito laico. É isso. É a velha ladainha de que a superestrutura, que tem como um dos seus pilares a igreja e a religião, está única e exclusivamente a serviço das classes dominantes, exploradora dos trabalhadores e, portanto, deve ser destruída pela nova ordem socialista. Destruída e mais recentemente, desconstruída. Eles vão mudando os termos, né, para não chocarem, né, as democracias mais evoluídas. Incompatibilizar a religião, que é uma realidade histórica, e o direito, que é uma realidade social, pode até parecer revolucionário e pragmático para uns, mas é de uma insanidade cruel e anticivilizatória, pois atenta, para dizer o mínimo, contra a realidade religiosa milenar de todos os povos em todos os tempos. Na prática, significou, basicamente, a afirmação da legislação socialista, criada por um grupo de tecnocratas, que efetuou, supostamente de acordo com o direito e a lei, o extermínio de milhões de pessoas na União Soviética de Stalin, na China de Mao Tse-tung e na ilha de Cuba de Fidel Castro.
Vítimas do quê? Vítimas da violência física de regimes comunistas liderados por psicopatas, das perseguições, dos trabalhos forçados, das doenças e da fome em virtude da absoluta falência do sistema de produção comunista, que atualmente foi readaptado para um modelo comuno-fascista, como utilizado na China, por exemplo. Marx, por fim, fala do último tripé de críticas, e então fala em transformar a crítica da teologia em crítica da política, que significa, trocando em miúdos, que o estamento religioso não pode participar da política, porque, no seu entender, está exclusivamente a serviço da dominação dos ricos e da submissão dos pobres. Desde sempre, fala-se no comunismo em nome dos trabalhadores humildes para se cometer as maiores malversações administrativas e atrocidades sociais. Em suma, esse modelo de Estado todo-poderoso, socialista na prática, sempre foi governado por tecnocratas, que dominam por meio da falsa política, do pseudo-direito e da estatização dos meios de produção, em parceria muitas vezes com grandes empresários. Tudo em nome de um pensamento coletivista hipócrita que aumenta a miséria para todos e institui cadernetas de racionamento para o grosso da população, enquanto os ditos tecnocratas ficam com o melhor pedaço, o melhor quinhão, a parte do leão. E isso dentro de um sistema absolutamente improdutivo e ineficiente. Percebe-se que a disseminação da ideologia marxista adota estratégias mais sofisticadas para as democracias desenvolvidas e maduras, misturando-as com as táticas antigas e mais violentas nas nações em desenvolvimento, como, por exemplo, na própria Rússia, na Venezuela e Coreia do Norte. Em outros termos, os ideólogos comunistas podem vestir novas roupagens, pois sabem muito bem, por exemplo, capturar belas palavras para utilizar em seu favor, como é o caso das palavras democrata e progressista, que nos Estados Unidos foram sequestradas pela esquerda. Eles são useiros e viseiros de fazer isso. Tal esquerda, muitas vezes, nada tem de democrata, nem de progressista, pois esta última palavra em especial é uma mera posição de referência que pode significar que os chamados progressistas americanos são extremamente reacionários em relação a mudanças que signifiquem ganhos de produtividade e eficiência, por exemplo. Assim, o comunismo, o progressismo, o bolivarianismo, ou enfim, seja qual for o nome que eles inventarem, não avança só por meio da violência física contra os seus adversários, os conservadores, os religiosos, mas também e principalmente pela via do marxismo cultural. Em síntese, as novas formas de luta marxista incluem a atuação de linguistas hiperautoritários como Obama e Hillary, que tentam desconstruir a cultura judaico-cristã por meio do esquecimento, do ostracismo e até mesmo do banimento, nos meios jornalísticos e acadêmicos, de expressões que invocam essa cultura, como, por exemplo, o vocábulo cristão e tantos outros, que são solenemente omitidos, esquecidos, ocultados, distorcidos, para que, enfim, a própria ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo seja também olvidada ou coisificada como um ato festivo qualquer de adoradores da Páscoa. Em suma, amigos, não somos mais
cristãos, somos meros adoradores da Páscoa. Pense nisso. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal e curta as lives. Por hoje era isso.